Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Temos algumas observações a fazer com relação a essa palavra. Primeiro, essa carta, ela foi dirigida pelo Espírito Santo à igreja de Deus que estava em Laodiceia. E qual foi o problema diagnosticado nesta igreja? Era uma igreja morna. Era uma igreja que estava espiritualmente se afastando do Senhor Deus. Era uma igreja que se julgava autossuficiente. E era uma igreja que estava fechando as portas para o Senhor Jesus. E Jesus vem e diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está à porta, ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, a atitude de abrir a porta é daquela pessoa que vai ouvir a voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, no sentido de ter muita comunhão. Não seja um cristão morno. Não seja um cristão indiferente para com as coisas de Deus. Não seja uma pessoa espiritualmente apagada. Você precisa aprender a buscar a Deus e se colocar na completa dependência dele. A crítica foi essa, e ele quer entrar. O Senhor Jesus, ele quer entrar na sua vida, na minha vida, ele quer entrar na sua casa, na minha casa, ele quer transformar completamente as nossas vidas. Olha o que diz o texto aqui. A primeira casa que Jesus entrou foi em Caná da Galileia. Vamos lá. João 2. João 2, por favor. Eu e você precisamos abrir a porta de nossas casas para o Senhor Jesus. Porque na casa em que Jesus entrar, ele leva a transformação. Amém? Na casa em que Jesus entrar, ele leva a alegria. Na casa em que Jesus entrar, o mal tem que sair. Na casa onde Jesus está, o mal não pode entrar. Perceba, ele está à porta e bate. A atitude de abrir a porta é daquele que vai ouvir a voz dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, no sentido de ter muita comunhão. E aí nós estamos estudando as casas onde Jesus entrou. E uma das primeiras foi essa casa em Caná da Galileia, que diz aqui, ó. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui fica uma observação apenas. Você já convidou o Senhor Jesus para estar no seu casamento? Casamento deve ser uma festa contínua, um banquete contínuo. Nunca deve faltar a alegria. O fato é que o Senhor Jesus estava ali, nesta casa em Caná da Galileia. Versículo seguinte. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Pode seguir. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Pode seguir. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E aqui está, irmãos, o grande segredo. Se você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida naquilo que você fizer realizar, você precisa inclinar os seus ouvidos e verdadeiramente ouvir o que o Senhor Jesus está falando e obedecer, fazer tudo quanto ele vos disser. Obedecer, Senhor, eu vou obedecer, porque na obediência a tua palavra estará a minha vitória, porque a obediência é o segredo por trás de todos os milagres. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Agora, se você fizer de qualquer jeito ou fizer do seu jeito, a sua maneira, não vai acontecer. Maria estava sendo usada por Deus para nos revelar o segredo da vitória. Fazei tudo quanto ele vos disser. Tem que fazer conforme ele está lhe dizendo. E o resultado nós já sabemos. Vamos seguir no versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Pode seguir. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Essa expressão, e encheram-nas até em cima, demonstra disposição nesses empregados de obedecer. Não é obedecer apenas por obrigação, gente. É obedecer com toda a boa vontade. É obedecer de todo o seu coração, mostrando disposição em querer fazer aquilo que ele está lhe dizendo, que ele está falando com você. Versículo seguinte. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Pode seguir. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Pode seguir. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. O que o Senhor Jesus levou a esta casa? Ele manifestou o seu poder e ele operou ali o milagre da transformação e ele trouxe de volta para aquela casa a alegria. Irmãos, se nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus e abrirmos verdadeiramente a porta de nossas casas, abrirmos verdadeiramente os nossos corações e decidirmos ouvir o que o Senhor está a nos dizer, o que Deus está falando conosco, e seguirmos a orientação que Ele está nos dando, Ele vai transformar. Assim como Ele operou o milagre da transformação nessa casa em Caná da Galileia, Ele vai operar também o milagre da transformação no seu casamento. Tem gente que está precisando de reencontrar a alegria no seu casamento. Tem pais que estão precisando reencontrar a alegria na missão de serem pais. Tem filhos que estão precisando reencontrar a alegria de serem filhos. Tem família que não tem mais alegria, é só tristeza, é só briga, intriga, confusão, e Deus não quer isso. Daí a necessidade da pessoa tomar uma decisão inteligente, abrir a porta da sua casa e deixar o Senhor Jesus entrar. Jesus, nesta casa, o Senhor é Senhor da minha casa, é Senhor da minha família, e tem que ser assim, irmãos. Amém, pessoal? Abra
a porta da sua casa e deixe o Senhor Jesus entrar. Dê o primeiro lugar para ele. Declare com seus lábios: Jesus Cristo é Senhor da minha casa. Jesus Cristo é Senhor da minha família. O Senhor Jesus vai operar nesta casa a transformação que for necessária. Ele vai restituir, trazer de volta a alegria. Porque aonde Jesus está, meu irmão, o mal não pode entrar. E aonde ele chega, se tiver o mal tem que sair. Amém? A segunda casa que nós já estudamos e eu quero passar para você está em Lucas 4, 38 e 39, no telão, por favor. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Preste atenção. A mulher estava enferma e com muita febre. Febre é sintomas de algo mais sério, de algo mais grave, é sintomas de que algo não está bem com aquele corpo. Então tinha algo muito sério acontecendo na vida desta mulher. Estava enferma, com muita febre. E alguém foi lá e rogou ao Senhor Jesus por ela. É importante você rogar. Rogar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família. Pedir a Deus que manifeste o poder dele e faça a obra. O versículo seguinte. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Irmãos, Jesus repreendeu aquele espírito de enfermidade que estava agindo na vida daquela mulher. Jesus repreendeu o mal que estava agindo na vida daquela mulher. E quando Jesus repreendeu, o mal não teve opção, teve que sair. E quando o mal saiu, a mulher se restabeleceu, ficou completamente curada, completamente liberta, para servir a quem? A Deus. Levantando-se logo, começou a servir a todos que estavam na casa. Deus cura, Deus liberta, para que você possa servir a Ele. Não é para você continuar lá fora, no mundo. Vem a Deus pedir saúde para continuar servindo ao diabo lá fora. Não, não é isso. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer abençoar você, mas para você ter compromisso com Ele, ter vida com Ele e servir a Ele pelo resto dos seus dias, até o último dia de vida aqui na terra. E você seja um servo de Deus, uma serva de Deus, e sirva a Deus de verdade, porque se você serve a Deus, Deus vai honrá-lo. Na primeira casa que nós estudamos, Jesus levou a transformação e restituiu ali a alegria. Na segunda casa que nós estamos estudando, que ele entrou, que foi a casa de Simão Pedro, Jesus levou a cura, restabeleceu a saúde daquela mulher que estava enferma com muita febre, repreendeu aquele mal, operou o milagre. Abre a porta da sua casa. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem muita gente que perde a bênção, porque quando a palavra de Deus está sendo entregue, está sendo ministrada, a pessoa, ela ouve a palavra, mas não ouve a palavra de coração aberto. Ela fecha o coração, e nós não podemos fechar o coração, sermos pessoas indiferentes diante daquilo que Deus está falando conosco. Se nós abrirmos o coração, Ele vai falar. Se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar, e aonde Ele chega, o mal não pode ficar. Tristeza vai embora, doença vai embora, miséria vai embora, divisão na família, briga, intriga, cessa, a paz é restabelecida, a vida é restabelecida, e na verdade, é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. O problema, às vezes, é que a pessoa é cabeça dura. Ela ouve, mas não reage.
Ela ouve, ela escuta, mas ela não reage, ela não abre a porta, ela não se entrega. E aí ela perde a bênção de Deus. Não pode. Amém? Vamos para mais um caso aqui. Lucas 5, 17 ao 24. E aqui tem uma mensagem poderosa, hein, pessoal? E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha que coisa. A virtude do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava com ele ali naquele momento para curar de qualquer doença, de qualquer enfermidade. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E eram 4 amigos que pegaram um homem paralítico em uma cama, em uma esteira, e levaram até o local onde o Senhor Jesus estava. A fé, ela age. A fé, ela vai levar você a agir. Quando você age pela fé, não tem como você não ser abençoado. Versículo seguinte. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, abaixaram com a cama até o meio, diante de quem? De Jesus. Pode seguir. E, vendo-lhes, o que, gente? A fé. Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são o quê? Perdoados. Preste atenção que Jesus viu a fé. A fé é algo perceptível, é algo que pode ser visto. E como é que Jesus viu a fé? Jesus viu a fé desses homens na atitude deles. Eles não se detiveram, eles não retrocederam, eles não pararam diante dos obstáculos, dos desafios encontrados pelo caminho. Eles tinham um alvo, eles tinham um propósito: chegar com aquele enfermo até o lugar onde o Senhor Jesus estava. E eles não pararam por nada, insistiram, persistiram, foram até atingir o alvo, até alcançar o propósito, e a Bíblia diz que Jesus viu em tudo isso a fé desses homens. E quando Jesus viu a fé desses homens, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Pode seguir. E os escribas e os fariseus, cuidado com os religiosos críticos, tá? Começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Versículo seguinte. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Eles não chegaram a verbalizar, pessoal. Falaram consigo mesmo, em seus pensamentos, em seus corações. Só que Jesus, ele conhece tudo, ele sabe tudo a nosso respeito. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Por que vocês estão agindo com esse espanto, como se estivessem escandalizados diante do que estão testemunhando? Versículo seguinte. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Pode seguir. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que Jesus operou nesta casa? Restauração completa. Jesus, ele operou o perdão e a cura e restabeleceu esse homem completamente. Irmãos, nós temos que entender que alcançar da parte de Deus o perdão é encontrar a dignidade, é se reconectar a Ele. Aquele sentimento de medo acaba, aquele sentimento de indignidade acaba, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de condenação acaba. Quer dizer, você se reconectou, se religou, você foi aceito na presença dele. E Jesus restaurou completamente. O perdoou, o curou e o homem ficou completamente restabelecido. E, na verdade, é isso que Deus quer fazer com todos nós. Né? Ele quer manifestar a cura, ele quer manifestar o perdão, ele quer trazer a transformação, ele quer trazer a alegria, ele quer repreender o mal que está lhe afligindo, o mal que está perturbando a sua vida. Ele quer lhe dar a vitória completa em tudo, em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos para a outra casa onde Jesus levou a restauração, agora a casa de Levi. Vamos lá rapidinho. Lucas 5, 29 e 32. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Gente, os publicanos, eles eram mal vistos pela sociedade. Eles tinham uma reputação muito ruim de serem desonestos. E era ruim isso, pesava muito, porque eles eram cobradores de impostos. E rolava boatos que muitos deles eram o quê? Desonestos. E Jesus foi à casa de um deles, de Levi. E tinha uma multidão de outros publicanos ali. E diz a Bíblia, e outros que estavam com eles à mesa. Pode seguir. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por quê? Olha a crítica dos religiosos. Eles sempre vão encontrar alguma coisa para estar falando. Sempre vão encontrar alguma coisa para estar apontando o dedo. Sempre com aquele espírito de julgamento. Toma cuidado com isso. Nós temos que orar pelas pessoas, amar as pessoas, lutar diante de Deus por elas, querer a salvação delas, querer a cura, o perdão, a restauração completa delas, e não ficar com o espírito criticando o tempo todo. Para com isso. Amém? O versículo seguinte. E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão o quê? Enfermos. É quem está enfermo. Quer dizer, a presença de Jesus ali, à mesa com eles, só denunciava o seguinte: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam viver uma vida diferente da que vocês estão vivendo. Há uma alternativa de uma vida melhor, completamente melhor, uma vida reconectada, ligada a quem? A Deus. Amém? O versículo seguinte. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus estava dando a todos que ali estavam nesta casa com ele uma oportunidade deles se arrependerem e deles viverem uma vida diferenciada. É isso que Deus quer, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para restabelecer a vida com Deus, para religar, para reconectar a criatura ao seu Criador. Nós só temos que crer nisso
e abrir a porta de nossas casas, de nossas vidas, para que o Senhor Jesus ele entre. Amém? Deixa Jesus entrar. Por que o seu casamento está fracassando? Talvez porque você ainda não abriu a porta da sua casa e deixou Jesus entrar ali. Talvez no seu casamento ele não seja Senhor ainda, e precisa ser. Por que às vezes na família você está fracassando? Será que Jesus Cristo realmente é o Senhor da sua família? Você declara isso diante de Deus, diante da sociedade? Você declara a sua fé? Eu e a minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus e principalmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que os infiéis. Eu não quero agir, eu quero cuidar da minha família. Jesus, então, o Senhor é Senhor aqui da minha casa, é Senhor da minha família. Tem que pedir a Deus. Às vezes, por que a pessoa não está tendo saúde plena? A virtude para curar está com ele. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, ele será para todo sempre. E por que às vezes a pessoa só vive doente, só vive enferma? Irmãos, talvez você ainda não abriu realmente o coração, a porta da sua casa, ao médico dos médicos, a Jeová Rafá, aquele que te cura, o teu médico pessoal. O Senhor veio para me dar saúde. Jesus Cristo te dá saúde perfeita e você tem que se apropriar disso e não aceitar e repreender esse mal. O problema, às vezes, é que a pessoa aprende a conviver com o problema e ela vive administrando o problema, domesticando o problema, e nós não temos que domesticar o problema. Problema a gente resolve, o mal a gente enfrenta, o mal a gente repreende, manda ele embora, no nome do Senhor Jesus, seja ele qual for. É uma crise no casamento, é uma crise na família, é uma crise na saúde, é um problema financeiro, é um problema emocional, e um filho nosso às vezes passa, e a gente não sabe. Aliás, vai aqui um conselho aos pais: cuidado na relação pais e filhos. Não oprima a sua criança, não oprima o seu filho, não coloque sobre ele um peso, um fardo que ele não possa levar. Às vezes você não sabe a luta que ele está passando, o problema emocional que ele está enfrentando. Ele está precisando de suporte, está precisando de ajuda, está precisando de oração, está precisando de uma mão amiga. E às vezes os pais, sem sabedoria, sem discernimento nenhum, não conversa com os filhos olhando nos olhos como um conselheiro, como uma pessoa que se permite ser usada por Deus para orientar o filho, e fica oprimindo. E daqui a pouco a criança, irmão, fica numa confusão. Por que eu falo isso? Que eu tenho atendido alguns jovens com pensamentos esquisitos, até de morte, pensamentos suicida. Jovens que não estão mais suportando viver. É muita cobrança, é muita opressão, e não pode ser assim, irmão. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não seja um cristão morno, indiferente para com as coisas de Deus. Amém? Não seja um cristão que se basta, autossuficiente. Não, nós dependemos dele para tudo nessa vida. Sem ele nada podemos fazer. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, vou me quebrantar diante dele, eu vou declarar: Senhor, eu preciso de ti, eu dependo de ti. E não se afaste do seu relacionamento com Jesus. Esse foi o erro da igreja em Laodiceia. E nós não podemos cometer esse erro. Quem é que está entendendo a palavra? Diga amém. Amém? Precisamos abrir verdadeiramente a porta de nossas casas para que o Senhor Jesus ele entre. Ele sente à mesa conosco. E possamos viver na intimidade, na comunhão com o Senhor Jesus, mas de verdade, pessoal. Aquele lá é um lar cristão, aquele lá é um lar de uma família que serve a Deus, não de uma família destruída, devastada, de uma família que o casamento não está dando certo, de pais e filhos que não se entendem. Não é isso que Deus quer. Deus quer te abençoar em todos os sentidos. Pastor, na minha casa está precisando de um milagre de transformação. Deus precisa restabelecer a alegria. Se você crê, ele vai fazer essa obra. Pastor, na minha casa está precisando da cura.
É muita gente enferma, muita gente doente, o tempo todo na família tem sempre que lidar com alguém que está hospitalizado, que está fazendo um tratamento, que está doente. Você precisa aprender a ser usado por Deus e a repreender essa força do mal que oprime a sua família. Jesus, o Senhor entra na minha casa, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o médico pessoal, é o médico da minha família, é Jeová Rafa, é aquele que nos sara, e repreende o mal, assim como Jesus fez na casa de Pedro, ou então na casa, nessa casa em Cafarnaum, aonde Jesus restaurou completamente. Você sabe o que é devolver a uma pessoa a dignidade? Foi isso que o Senhor Jesus fez, ele devolveu para aquele paralítico a dignidade. Devolveu para ele a dignidade. Ele, com certeza, era um homem que se sentia mal, né, porque vivia sob o jugo da escravidão do pecado, e Jesus, homem, os teus pecados te são perdoados. Ele não veio para condenar, mas os religiosos já estavam condenando. E Jesus disse, olha, vocês estão murmurando por quê? Por que vocês estão se queixando? Que eu estou fazendo um bem ao homem? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te. E o homem levantou-se completamente restabelecido, completamente curado, e é isso que Jesus quer fazer. E a você que é um pecador perdido, que se sente indigno de Deus, ele está dando a você a oportunidade de você se reconectar, de você se arrepender, de você se voltar para Deus de todo o seu coração, se converter de verdade, conversão, uma mudança de rumo, uma mudança de direção. Você estava de costas para Deus, agora você não está mais. Pelo contrário, você virou as costas para o mundo, para o pecado, voltou-se para Deus e agora só quer saber de Deus e está orando, e está lendo a Bíblia, e está vindo à igreja, e está buscando a Deus. E, na verdade, é isso o que todos nós temos que fazer. E manter sempre a chama acesa, manter sempre o fogo santo, o fogo de Deus. Não ser aquele cristão frio, indiferente, tanto faz, tanto fez, não. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, maior é Deus que está em mim do que qualquer força do mal que se levante contra mim. Amém? Volta lá para onde eu comecei e eu vou terminar. Apocalipse 3:20. E aqui eu termino, tá? Tudo isto para dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, abra a porta e deixe o Senhor Jesus entrar na sua casa. Ele quer cear com você e você vai ter a oportunidade de cear com ele, no sentido de ter intimidade, de ter comunhão. Seja íntimo do Senhor Jesus. Olha o que diz aí. Eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Perceba que a igreja de Laodiceia, como ela estava indiferente. Jesus estava do lado de fora. Que coisa esquisita, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abre a porta e deixa o Senhor Jesus entrar. Amém? E você vai viver toda a sorte de bênçãos que Deus tem preparado para você. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.